de nada se Deus não tiver responsa por nós. E Jonas, a Bíblia diz que Jonas era separado de Deus para poder fazer o mandato do Senhor e ir na cidade de Nínive e lá converter aquele povo e salvar aquela cidade das ruínas que estava prevista acontecer. E aí Jonas fugiu e não quis ir lá salvar aquela cidade. Então por isso que aconteceu tudo na vida de Jonas. E se você for ver até o final do capítulo de Jonas, Jonas não se converteu, igreja. Louvado seja Deus. Eu acho que muitas pessoas nunca pregou isso. Jonas não se converteu. Mesmo pregando na cidade de Nínive e salvando aquela cidade toda, Jonas não se converteu. E ali a Bíblia relata que Jonas era separado de Deus para fazer o mandado de Deus, e ele voltou e fugiu, porque por causa do mal que aquele povo daquela cidade tinha causado aos pais, aos familiares de Jonas. E por isso Jonas fugia para não fazer o mandado de Deus, por causa da mágoa que carregava daquele povo e que feriam os seus familiares. Aleluia. E hoje, igreja, nós vemos muitas pessoas perdidas por conta disso, porque ao a gente ver alguém ferir ou maltratar alguém nosso, a gente tem carregado mágoa em nosso coração e tem se distanciado de Deus e tem deixado o maligno tomar conta de nós e não servir ao Senhor. E ali a Bíblia diz que ali Jonas fugiu de Deus, fugiu para Tarsis, e ali voltou e aconteceu um terremoto no meio do mar, e ali aconteceu tudo aquilo. Jonas foi tirado dali para poder calmar a tempestade, jogado ali dentro do mar. Um bicho, um povo, a Bíblia relata que foi, uns falam que foi um grande peixe, outros falam que foi uma fera, engoliu Jonas, não conseguiu tragar. Jonas, no ventre daquele peixe, lembrou e orou ao Senhor no ventre daquele grande peixe. E nós, igreja, não é diferente. As pessoas pedem tanto para Deus: ó Senhor, salva minha família, salva minha casa, salva o meu trabalho, salva tudo meu. Aí Deus vai lá, salva tudo, faz uma obra tão bonita. Depois que a pessoa se panha abençoado, foge da presença e da palavra de Deus. Aí quando torna a acontecer novamente, torna a correr para os pés de Deus e vira uma brincadeira contra Deus. E foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas vai, prega na cidade de Nínive, converte aquela cidade toda, mas depois Jonas volta novamente à desobediência. E olha o que ele diz no capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era por Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho num dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Igreja, o texto diz: aquela cidade era toda inimiga de Jonas. Por que era toda inimiga de Jonas? Porque foi ali naquela cidade que a família de Jonas foram consumidas por esses próprios homens que aqui se converteram a Deus. E ele diz no versículo 6: porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou
levantou-se do seu trono na boca de Jonas aquela cidade. Que falou na boca de Jonas sobre aquela cidade. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Olha o decreto do rei. Ali fez, igreja, aquela transformação acontecer na cidade de Nínive, através de Jonas, Deus falando na boca de Jonas. E hoje, igreja, a gente vê muitos que sofrem, que choram, que lamentam, mas não se rende a Deus. Igreja, nós não podemos a gente esperar chegar um leito de UTI. Não podemos chegar a esperar chegar um extremo para poder a gente se converter. Porque o amor, igreja, é mais importante do que a dor. Porque muitos se convertem a Deus faltando um membro do corpo. A Bíblia diz que melhor ser de Deus faltando alguma coisa do corpo do que ser condenado inteiro. E a gente vê que muitos têm ido para os pés de Deus faltando membro do corpo. E olha só o que ele diz ainda no versículo 8: mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O Deus, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ia fazer e deixou de fazer no verdade. Olha, pegando aí, igreja, Jonas foi lá em Nínive e pregou a palavra, converteu a cidade toda, mas o coração de Jonas não se converteu. Jesus. Por que, pastor, o coração de Jonas não se converteu? Porque a Bíblia diz no capítulo 4 que o descontentamento de Jonas, Deus deu a resposta ao descontentamento de Jonas. Jonas foi convencido por Deus, mas o coração de Jonas não se convenceu. Ele pregou para a cidade, o povo se arrependeu, mas ele não se rendeu o seu coração. E por que não se rendeu o seu coração? Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 4 e que ali Jonas ainda continuou resmungando. Jonas continuou teimando, falando a respeito do que acontecia, porque dentro do coração de Jonas carregava a igreja, carregava uma falta de confiança com o povo. Meu Deus. Carregava uma desconfiança com o povo. Ou seja, ele falava: não, esse povo aqui se converteu, mas esse povo aqui vai ser mau. Esse povo aqui agora já matou os meus, já destruiu o meu povo, vai me destruir também. E aquilo ficou dentro de Jonas. Nem a cidade toda que se arrependeu e se converteu convenceu o coração de Jonas. Se você for ver no capítulo 4, o que está escrito no capítulo 4 até o fim, você não encontra dizendo que Jonas se arrependeu e curvou-se diante de Deus e se tornou uma pessoa como deveria ser na presença de Deus e diante dos homens.
Quando ele chega aqui, no capítulo 4, ali Deus, ele voltou e saiu resmungando. E Deus voltou, falou: tu não quer continuar pregando não, né? O povo já se converteu, já tu continua aprontando, né? Aí ficou no tempo, Deus foi lá, fez nascer um pé de abrobeira, cobriu Jonas todinho. Ali Jonas continuou resmungando a Deus. Deus mandou um bicho, comeu o pé de abrobeira todinho, comeu o pé de abrobeira, ficou no tempo. E Jonas, aí veio o vento e calmou, ali trouxe aquele ar frio para Jonas para prantear. E ali a pintura do sol, segundo a Bíblia diz, que comeu a cabeça de Jonas, fez pereba. E ali quando Jonas clamava a Deus, aí Deus falava: e tu está clamando por ti, mas tu não está colocando no teu coração de que o sentimento pelo pé de abrobeira. E tu também não está colocando no teu coração o sentimento de uma cidade inteira que ia perecer por causa da tua tema. E ali ficou Jonas lamentando e Deus respondendo a ele, dizendo que ele precisava se doer pelas pessoas. Ele precisava se render pelas pessoas. Ele precisava, o coração de Jonas precisava se converter. Porque a igreja é fácil a gente se converter de lábios, mas é difícil o nosso coração se render. E ali Jonas ficou o tempo inteiro, e a Bíblia diz no